Paróquia Mãe dos Pobres. Mais uma vez nos encontramos para o nosso momento de partilha de formação. E hoje nós vamos conversar sobre os sacramentos de cura, que são sobremaneira a penitência e a unção dos enfermos. E vale ressaltar que, de modo excelente, o sacramento de cura é a Eucaristia sobre todos. Mas, quando pensamos em sacramentos, nós muitas vezes somos tentados a reduzi-los a atividades pontuais ligadas a um determinado momento da vida. De fato, os sacramentos são um remédio, mas eles não podem ser vistos de uma forma reduzida, apenas ligados a um determinado aspecto da nossa vida. Na vida cristã, os sacramentos devem ser encarados a partir da sua amplitude, a partir da sua influência em todas as áreas, em todos os momentos da vida do fiel. Pelo sacramento da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, o fiel ele é configurado pela graça do Espírito a Cristo, como Filho de Deus, também como oferta viva de Deus. Entretanto, no decorrer da caminhada, por mais que nos esforcemos por viver uma vida reta, uma vida virtuosa, por mais que desejemos e nos coloquemos no caminho de valores, nem sempre conseguimos ser fiéis totalmente a esta graça de Deus. E isso é um ponto importante, porque a graça de Deus ela não nos força, ela não se impõe a nós. Contudo, a graça de Deus vai sempre pressupor a nossa abertura para que ela haja. A graça de Deus, ela pressupõe a nossa natureza, pressupõe a nossa abertura, pressupõe aquilo de espaço que nós damos ao Espírito para que ele haja, para que ele transforme. E é neste quadro que nós vamos trabalhar os sacramentos da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. E para nos orientar neste momento de agora, de partilha, de reflexão, possamos invocar o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias, sobre todos aqueles que nos escutam. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem sabemos que os sacramentos eles são sinais visíveis dessa presença de Cristo no mundo. Em relação ao sacramento da penitência, é interessante que este é um dos sacramentos que mais tem nome, né? Assim, ele pode ser compreendido sob diversas perspectivas. Chamamos de sacramento da penitência, de um modo comum, pois através dele o fiel se consagra no caminho de reordenar na vida aquilo que foi deformado pela prática do pecado, ou seja, ele é convidado a reparar o mal cometido. A penitência, na sua raiz etimológica, tem exatamente esta ideia de punição, de pagar pelo mal cometido. Mas também é um sacramento de confissão, porque exige do fiel, para que o mal possa ser reparado, que ele assuma na sua vida, que ele não apenas tenha um conhecimento, mas que ele assuma na sua vida e diante da comunidade. Nós vamos ver isso mais na frente, o que é que tem a ver a reconciliação, o pecado com a comunidade,
Então, pressupõe que ele tenha essa consciência do pecado e reconheça que esse erro feriu a relação pessoal com o Criador. Então, diante do Criador, diante de Deus, diante do Redentor, diante do Espírito, o fiel, ele confessa o seu pecado. Ele assume na sua vida e coloca diante de Deus. É por isso também que a penitência é um sacramento de perdão e reconciliação, porque o arrependimento sincero, fruto de um coração desejoso de reconstruir a relação ferida, esse fiel é absolvido e novamente tomado por Deus, que é como um pai que, mesmo magoado, não consegue desprezar o filho que ofende, mas deseja se doar em amor. Isso é um ponto muito interessante. O âmbito do sacramento da penitência, o âmbito da confissão, embora tenha esse caráter, sim, de fato, de reparar o mal cometido, ele não se resume apenas nessa ideia de punição. Não pode. É, sobretudo, o lugar da misericórdia. Porque antes mesmo de pensarmos em reparar o mal cometido, já existe a graça de Deus que nos fortalece a não cair no mal, não retornar ao caminho do mal e, sobretudo, nos dá a graça de verdadeiramente transformar, restabelecer as relações feridas. O sacramento da penitência é um sacramento de conversão. E não podemos entender aqui conversão como uma mera mudança de atitudes externas. Se nós formos pegar essa ideia de conversão, é a ideia de uma palavra muito difundida em alguns grupos, que é a ideia da metanoia. É a ideia de uma mudança de consciência. É uma ideia de... o sacramento da confissão, ele nos traz exatamente essa perspectiva de olharmos para a nossa vida, perceber o ato errado que feriu aquela relação, que quebrou a harmonia nossa com Deus, nossa a partir de Deus, com toda a ordem da criação, e perceber qual era a raiz deste ato, em que ele se baseava. E nisso mudar a nossa forma de ver, a nossa consciência, a nossa forma de estar, a nossa forma de ser presença de Deus no mundo. Ser verdadeiramente uma presença de Deus, não pela aparência, mas sim na nossa existência interior, e a partir dela se revelando as nossas atitudes externas. A penitência é um sacramento de cura porque repara aquilo que foi viciado pela mentalidade posta em contato com o pecado. Na verdade, é o pecado que rompe a relação do humano com Deus. Porque o pecado, a rigor, ele é, no comum das vezes, uma atitude livre, por isso é uma traição. E aí nós vamos ver um pouco mais na frente essa diferença que a igreja vai fazer entre um pecado mortal e um pecado venial. Mas, a rigor, o pecado é essa traição a Deus, porque eu rompo, na minha liberdade, podendo não fazê-lo, eu rompo a minha relação com Deus, em busca de um desejo, de um querer egoísta, né? Os grandes místicos, eu lembro aqui Catarina de Sena, por exemplo, ela vai nos dizer que o orgulho, o egoísmo estão na raiz dos nossos pecados, porque é sempre um desejo de ter para si, é um desejo de possuir, é um desejo de manipular o outro, o meu semelhante, de manipular mesmo Deus, de manipular a graça de Deus, de manipular o mundo ao meu redor para a minha própria satisfação, quebrando assim a ordem do amor, a ordem da gratuidade, a ordem da plenitude de vida, da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Poderíamos questionar então se a meta da penitência, do sacramento como um todo no seu rito, ele tende a estabelecer essa relação com Deus. Nós poderíamos questionar em que medida é esta relação com Deus. Como assim? O que eu devo ser nesta relação com Deus? Agora perdoado, tendo me confessado, tendo sido absolvido, como devo viver? E aqui o objetivo é claro. A nossa meta é sempre crescer à medida da estatura de Cristo Jesus. Por isso, o processo de conversão, como já foi dito, muito mais do que uma mudança exterior de atitudes, é fruto de uma mudança interior de mentalidade, que é uma consequência do conhecimento de Cristo.
é conhecendo a Cristo, que é a plenitude da realidade humana, que eu vou compreendendo aquilo que eu devo ser. Pela Eucaristia, de modo excelente, o fiel compreende essa relação de si mesmo com Deus, com o próximo e com o mundo ao redor. Compreende as situações de injustiça e aí nós podemos trazer à nossa mente todos os tipos de situações de injustiça. Aquelas geradas contra, aquelas geradas por mim, aquelas que eu gerei. Na qual se encontra e que pode muitas vezes criar, como já foi dito, com maior ou menor intensidade da participação da vontade. E aqui é muito importante a gente compreender essa questão da vontade. Porque essa dinâmica da vontade também que vai dar um toque no que vai se compreender como pecado mortal e pecado venial. Por pecado mortal se entende uma ação em que o autor tem plena consciência da gravidade do ato que está fazendo ou que quer realizar e o quanto este ato se opõe à vontade de Deus. E podendo evitá-lo, não evita, desejando assim ferir livremente a comunhão com o Criador. Pecado mortal só pode ser perdoado pela absolvição sacramental, a frequência ao sacramento da penitência. O pecado venial são aqueles de origem cotidiana, e aqui é um erro grave, a gente pensar que venial é simples, não importa. Ao contrário, antes de se cair num pecado mortal, muitas vezes a pessoa já vem caminhando em vários, digamos assim, pecadinhos, que sempre é um pecado. Sempre é uma coisa que fere a harmonia do homem com Deus e com tudo aquilo que Deus nos dá. E é nessa crescente de relaxamento espiritual, de fraqueza, de torpeza, que em uma hora ou outra se cai num pecado muito maior. Então são esses de origem cotidiana. Nem sempre a pessoa que o comete tem a plena consciência de sua gravidade, embora seja alertado pela sua consciência na graça do Espírito. Por isso, o processo de conversão, ele é essa tomada de consciência. É um reconhecimento de quem somos, um reconhecimento da graça de Deus em nós. E o fruto da penitência é a conversão. Não é simplesmente eu sair leve, um sentimento de leveza, um sentimento de um coração puro. E isso também é graça dos sacramentos da confissão. Mas a graça maior é essa conversão de vida. E é interessante porque no início da igreja se tinha muito essa questão. Uma vez batizado, como se pode pensar no novo perdão, novamente no perdão? Se supõe que o batismo ele apagou, inclusive, a mancha do pecado, logo o fiel não precisaria de um outro sacramento, a não ser em casos muito graves, como no caso da excomunhão, né? Como no caso de ser expulso da comunidade, de se colocar fora da comunidade. E a igreja foi amadurecendo, entendendo de que, embora a graça de Deus, no batismo, a força do Espírito, tenha limpado o ser humano da mancha do pecado, existe, entretanto, a inclinação, a fraqueza própria do homem, que só pode ser forte em Deus. E nessa sua vontade livre, porque o ser humano é sempre livre, ele pode a todo instante pôr-se contra essa vontade do Criador. Então o sacramento da penitência é esse sacramento, por isso, de reconciliação. Colocar sobre a mesma perspectiva as duas partes, Deus e o homem, nessa harmonia que é sempre uma graça primeira de Deus. O sacramento da penitência, da confissão e reconciliação é administrado pela Igreja através de seus ministros ordenados. E aqui o que nós falamos no começo em relação à comunidade. Porque romper a unidade com Deus, ele direto ou indiretamente, vai se dar, na primeira instância, em romper a unidade com o corpo de Cristo, que é a Igreja. Por isso que a Igreja, como esse instrumento de Deus, esse sacramento da salvação, como vai dizer o Vaticano II, relembrar o Vaticano II, a Igreja, nessa perspectiva, ela vai restabelecer a relação do homem com Deus. Por isso que, através de seus ministros, ela perdoa os pecados do ser humano. Ela enfaixa as feridas do coração humano. Lembremos que o pecado
principalmente no nosso mundo de hoje, nos é apresentado na perspectiva de liberdade. Eu posso porque eu sou livre. Agora é como aquela figura, né? Sempre aquela corrente de ouro. É muito linda, mas você está preso. Né? É bom a gente ter isso em mente em relação ao pecado. Muitas vezes ele é prazeroso, é bonito para o ego, digamos assim. Para a sociedade de hoje, então, assim, muitos pontos é até interessante, mas é como se fosse essa corrente de ouro. É um vício que te prende, porque você não consegue dar passos possíveis, você não consegue se realizar. É sempre aquele peso que te impede de ser mais. E a graça de Deus agindo em nossa vida, ela nos liberta, o Espírito nos liberta. Onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. E nos põe essa perspectiva. A graça de Deus realiza aquilo que nós somos criados para ser. Por isso crescer à medida da estatura de Cristo, porque Ele revela ao ser humano a plenitude do que é o ser humano. Agindo através de seus ministros, a Igreja então devolve ao ser humano esta graça que ele, na opção pelo pecado, decidiu não ter mais. Ela restabelece este vínculo em Cristo, porque na verdade Ele é a nossa paz. Do que era diferente, Ele fez um só. Nos fez um só com Deus, através de seu corpo, que é a Igreja. O outro sacramento, também chamado de sacramento de cura, é a unção dos enfermos. E nós vamos ter, principalmente na carta de São Tiago, capítulo 5, 14 ao 15, uma indicação sobre este sacramento já na igreja primitiva, já na igreja também antiga. A perspectiva de auxiliar os enfermos. Por esta unção se entende a atividade da igreja, através de seus ministros, de agir em socorro de todos aqueles que sofrem, sobretudo os enfermos ou aqueles em perigo de morte. Este sacramento visa o fortalecimento do espírito humano, para que, unido a Deus, não esmoreça diante dos sofrimentos do corpo. É essa ideia de que também nos faz recordar isso. Nós poderíamos saber essa perspectiva de o quanto o espírito deve ser forte para não cair sob o peso dessa tenda de argila. O autor sagrado, no livro da sabedoria, ele vai até dizer, né? Essa tenda de argila faz o espírito pesar com muitas preocupações. E o sacramento da unção dos enfermos é sacramento de fortaleza para o espírito, para que ele compreenda que o corpo é dom de Deus, sim, mas que ele não é tudo na vida. O espírito deve ser forte, porque a carne ela é sempre fraca. E é o espírito que deve dominar, é o espírito que deve comandar. É Cristo que com sua Páscoa vem em auxílio de todos os que sofrem. Enquanto estava caminhando conosco neste mundo, não cessou de fazer o bem, curando os doentes de todos os tipos e expulsando os espíritos impuros. A Igreja, animada pelo espírito de seu mestre, então, se aproxima daqueles que sofrem, ungindo com óleos que lhe suplicam ajuda. Este óleo traz em si a fortaleza de Deus e anima a alma fiel na luta e perseverança, segundo o mandato do próprio Cristo. O óleo da unção dos enfermos, ele é consagrado na missa do Crisma, ou como a gente comumente chama, missa dos santos óleos. Certo? E não é só para aqueles que estão para morrer, lembrando, são para as pessoas que estão doentes ou que por algum motivo, inclusive pela velhice, estão com a vida em perigo. Os dons que o sacramento da unção nos confere são de unir o fiel à paixão de Cristo através de seus próprios sofrimentos, fortaleza para suportar os sofrimentos da atual condição de doença. Unindo-se a Cristo, este fiel auxilia toda a igreja através de seus sofrimentos. Ou seja, sua dor não passa despercebida, mas converte-se em graça para o corpo místico. Auxilia nos sofrimentos do Cristo nessa obra de santificação. Se serve aos doentes e aos que se encontram em condição de grave debilidade, muito mais é destinado para aqueles que estão prestes a terminar sua caminhada nesta vida. Nesta situação, é muito comum e muito salutar que ao enfermo seja dado junto com a unção o viático, né, que será a comunhão do corpo e sangue de Cristo, que como semente preparará esta pessoa na sua nova vida
para gozar da vida do ressuscitado no reino dos céus. Deste modo, o fiel devidamente preparado pode unir-se pela graça do Espírito ao Senhor Jesus e gozar da certeza de sua proximidade através da ação da Igreja. Então, os sacramentos de cura, hoje trabalhados a unção dos enfermos e o sacramento da penitência, eles são estes sacramentos, como se poderia dizer de uma forma assim, bem interessante na nossa compreensão. Seriam estes que, durante a caminhada, nas nossas quedas, nos ajudam a levantar. Nos ajudam a levantar e nos fortalecem para que se tornem mais difíceis as nossas quedas. E eu retomo aquilo que eu falei no começo. Pela graça de Deus se supõe também a abertura do ser humano. Nenhum sacramento pode ser confundido como um passe de mágica. O padre, o bispo, pronunciou aquelas palavras e aconteceu. Não. Pressupõe também o quanto eu me abro para a graça de Deus ali invocada sobre mim. O quanto eu me preparo para estar ali. Por isso, um sacramento, um caso, o sacramento da confissão, que em muitos momentos também se une ao sacramento da unção dos enfermos, ele pressupõe que eu avalie a minha vida. Como é que eu estou preparado? Como é que eu estou me preparando para receber essa graça de reconciliação com Deus? Eu estou sendo sincero com Deus? E aqui vale uma coisa que deveria ser clara para todos. Eu não estou me confessando à pessoa do Padre, eu estou me confessando a Cristo, que, através da Igreja, age na pessoa do ministro ordenado. Então, será que eu estou sendo sincero naquele momento? Será que os meus medos humanos, o Padre vai saber, não estão sendo maior do que a minha vontade de me unir a Deus? E lembremos de uma coisa muito clara, que deve ser clara para todos. Pecado confessado é pecado apagado. Não tem mais poder sobre nós. Não tem, a não ser que nós demos novamente esse poder, mas não tem. Porque a graça de Deus, ela não é uma sombra que passa. Se o pecado, nós fizemos essa comparação, pode ser visto como aquela corrente de ouro que mesmo muito bonita nos prende, a graça de Deus é como aquele adorno que não nos prende, mas torna a nossa alma ainda muito mais bela para brilhar no mundo, verdadeiramente brilhar no mundo. Então é ter essa consciência da sinceridade diante de Deus. E na unção dos enfermos, de assumir também a nossa condição, de assumir a condição daqueles que estão perto de nós, de que eles também têm necessidade dessa graça. Muitas vezes as pessoas elas adiam a unção dos enfermos, achando que só pode receber quem vai morrer, ou se recebeu, morreu. Não é assim. Todos nós sempre seremos necessitados desse crescimento em Deus. Sempre seremos necessitados dessa graça do Espírito em nossas vidas. O que pressupõe sempre a abertura humana. E encerro lembrando que Jesus curava os enfermos, mas em muitas passagens, é interessante, os que se achegavam a Ele, os que buscavam, os que eram levados a Ele, inclusive. A nossa condição de caminhar ao encontro do Mestre. Ele não vai nos negar, Ele não vai nos renegar, Ele não vai nos desprezar. Ele está disposto a nos acolher, Ele está disposto a nos dar a sua vida. Basta que nos abramos à sua graça. Por isso que a confissão ela é muito importante por nos manter atentos a esta vida da graça. A unção dos enfermos é muito importante por nos preparar para gozar da plenitude na vida da graça de Deus. Então que Deus nos abençoe pela intercessão da Virgem Mãe dos Pobres e que possamos sempre caminhar nas trilhas do Senhor. Amém.